Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite por estar aqui com vocês. Eu estava comentando agora com a professora Marta e a professora Cristina que eu já estive nessa universidade mais de 100 vezes ao longo de 25 anos, mas nunca entrei em um prédio até hoje. Eu estou aqui numa visita de natureza familiar. A família da minha esposa é daqui da cidade. A gente está anda aqui ao redor do lago de vocês. Mas é um prazer estar aqui para compartilhar umas ideias sobre esse tema, sobre o sistema partidário brasileiro. Eu vou apresentar um capítulo que vai ser publicado no ano que vem, no livro do Scott Mainwaring, professor de Ciência Política na Universidade de Notre Dame, em parceria com ele e um doutorando brasileiro da mesma faculdade, chamado Fernando Bizarro, que fez mestrado na Unicamp e agora está fazendo doutorado nos Estados Unidos. É um livro sobre o conceito de institucionalização de sistemas partidários em perspectiva comparada, e nós redigimos agora o capítulo brasileiro do livro. Então, o título em inglês é uma tradução um pouco esquisita, mas o título em inglês é The Uneven Institutionalization of the Brazilian Party System. Eu traduzi como desigual, pode ser parcial também. Então, vou fazer o seguinte argumento hoje. Vou defender a tese de que desde 94, desde mais ou menos os tempos do Plano Real, o sistema partidário brasileiro, até lá muito desinstitucionalizado, apresentou avanços inegáveis rumo a uma certa institucionalização, uma consolidação de padrões de competição, né? Isso nos últimos 20 anos. Agora, para o ouvinte, o leitor brasileiro que ouve uma tese dessas, quando a gente pensa na cobertura midiática do sistema partidário que a gente encontra aqui no Brasil, soa um pouco esquisito um estrangeiro chegar aqui e afirmar que o sistema está se consolidando ou teve avanços, mas eu estou dizendo que essa é uma afirmação relativa, né? Em comparação com o período antes, mais ou menos de 85 até 94, o sistema nos últimos 20 anos se institucionalizou parcialmente, e em termos comparados com outros países da América Latina, a gente tem que lembrar que muitos outros sistemas em países vizinhos apresentaram sinais de desinstitucionalização, né? Especialmente nos países andinos, também no sistema argentino. Eu diria que Chile e Uruguai estão mais estáveis, mas eu diria que na região como um todo só tem 3 sistemas partidários hoje que estão mais institucionalizados do que 25 anos atrás. São Brasil, El Salvador e México. Os outros todos apresentaram sinais de retrocesso. E terceira afirmação aqui: essa institucionalização é desigual, é parcial, e dependendo do aspecto em que a gente leva em consideração, que tem vários aspectos do conceito, esse padrão é reversível. Então a gente pode falar um pouco sobre essa ideia no debate. Temos da palestra. A palestra está organizada da seguinte maneira, né? Apresento primeiro uma revisão de indicadores sobre essa consolidação parcial do sistema partidário nos últimos 20 anos, e ao final da palestra eu vou apresentar um argumento causal, apontando para 3 fatores explicativos que podem explicar por que o sistema apresentou esses avanços parciais. Então, vamos primeiro examinar alguns indicadores. Eu espero que vocês possam enxergar os números da tabela. Nem eu posso enxergar bem aqui, né? Mas esse aqui representa o desempenho eleitoral dos principais partidos brasileiros nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados desde 82, as primeiras eleições pluripartidárias após o golpe de 64, né? Se a gente pega as últimas linhas aqui, a gente tem aqui uma linha chamada NPV, que
número de partidos efetivos baseado em votos, né? O número de partidos efetivos não é o número absoluto de partidos, é o número de partidos ponderados pelos seus respectivos tamanhos, né? Então a gente vê nessa linha de NPV a crescente fragmentação do sistema, que vai em 82, 2,6 partidos efetivos para o que é hoje 14,1 partidos efetivos. E nas minhas pesquisas internacionais, olhando para os indicadores em outros sistemas, eu não vejo nenhuma outra democracia que tenha uma fragmentação tão forte do sistema partidário legislativo como o Brasil tem hoje. Depois tem a linha da volatilidade. A volatilidade é a transferência de votos entre duas eleições consecutivas, né? Você pega todas as diferenças de aumento ou restrição a cada partido, soma tudo, divide por 2, transferência total, a volatilidade agregada entre duas eleições. E a gente vê que no Brasil essa volatilidade foi extremamente alta nas eleições de 86 e 90, né? Mas a partir de 94, mais ou menos nos termos do Plano Real, esse número diminui. Ainda um pouco alto, mas mais alinhado, digamos, com os padrões da região. Agora o Brasil está como um país médio da América Latina em termos de volatilidade eleitoral em eleições legislativas e proporcionais, né? Tem pouca volatilidade nas presidenciais, em comparação, né? E a última linha aqui é Vote Share of New Parties, ou seja, votos recebidos por partidos estreantes em cada eleição, que é um indicador da permissividade do sistema ou da inércia do sistema, ou do congelamento do sistema, etc., né? Então a gente vê aqui, em 86, 9 partidos chegaram a receber 26% dos votos, ou seja, uma grande volatilidade com novos partidos estreantes. Mas isso baixa para menos de 1% em 94, 98 e 2006, muito pouco. Agora, 2014 é um pouco diferente. Se vocês prestaram muita atenção no ano passado, 12% dos votos para a Câmara foram para 3 partidos novos que não existiam antes. São eles o PSD, de Kassab, né? O PROS, que ninguém sabe o que dizer a sigla, e também o SDD, que é Solidariedade, do cara da Força Sindical. Esqueci o nome. Sim, exatamente. Então esses 3 somaram 12% dos votos, mas essa é uma exceção nos últimos 20 anos. Então, sinais de institucionalização aqui, nessa tabela, relativa, comparado com os anos 80 e o início dos anos 90. Essa aqui apresenta um ranking dos partidos em termos de seu desempenho nas eleições proporcionais, que acho que o melhor indicador para medir a força de um partido no Brasil é pegar as eleições de lista, eleições proporcionais, porque são independentes de nomes, grandes nomes para governador, presidente, que podem distorcer. Esses são com grandes números de candidatos, com toda a penetração territorial que a gente vê entre os partidos. Então, a primeira coluna é Câmara de Vereadores em 2012, porcentagem dos votos válidos. Segunda coluna, mesma coisa para a Câmara em 2014. Terceira coluna, simplesmente a média das duas, né? Então, a gente vê que o maior partido, tomando a média das duas eleições, o maior partido no Brasil é o PT, com 12,2% dos votos. Também não conheço nenhum outro país onde o maior partido tem apenas 12% dos votos. Então, o PT continua em primeiro lugar, seguido pelo PMDB e o PSDB com 10%, mas só 3 partidos conseguem receber 10% nas proporcionais no Brasil. E outra grande mudança nos últimos 20 anos, mas especialmente nos 3 últimos ciclos eleitorais, é o declínio do DEM. Agora a gente vê que o DEM, que era o PFL, está em 10º lugar entre esses partidos. Grande parte da literatura publicada está out of date, que vocês estão lendo nas revistas de ciência política,
sempre falávamos de 4 partidos grandes no Brasil, PT, PMDB, PSDB e um grande partido da direita, que era o PFL. Hoje não tem um grande partido de direita, a não ser o próprio PSDB, que recebe muito dos votos de eleitores de centro-direita, digamos. Mas em termos de ter um partido forte de direita, o Brasil hoje não tem. Mas o PP também melhorou seu desempenho. É difícil de acreditar que o PP apresenta muitas más notícias, digamos, ultimamente. Ele está em 4º lugar, né? É o mesmo partido que o PDS, que em 82 era um partido hegemônico no Brasil. Hoje se chama o PP e está em 4º lugar e tem o mesmo número de filiados que o PSDB tem, que é uma coisa surpreendente. Mas os 10 maiores partidos só conseguem acumular 70% dos votos. Outros dados que confirmam o quadro de fragmentação. Esse aqui mostra resultados presidenciais. E aqui a gente tem os resultados das eleições presidenciais de 89 até 2014. Aqui, o NPC é Effective Number of Presidential Candidates, ou seja, pegando a força de cada candidatura, usando a mesma fórmula para ponderar o número de candidatos, você pega a fragmentação do voto presidencial. Em 89, houve, se não me engano, 22 candidatos nominais. Até a NEAS e a FIFI, esses nomes todos de 89, né? Mas em termos da ponderação, foram 5,45, mas muito alto. Essa é uma cifra muito alta em perspectiva comparada. Mas isso foi reduzido pela metade em 94, quando a gente começou esse ciclo de duopólio presidencial que a gente vê até hoje, entre o PT e o PSDB. Então, o número de candidaturas efetivas para presidente se reduz entre 2,5 e 3 até a presente data, né? Depois disso, tem a volatilidade presidencial, ou seja, a quantidade de votos que trocam de mãos entre 2 eleições presidenciais consecutivas. De 89 para 94 foi uma coisa incrível, né? 60% de volatilidade entre 89 e 94. Por quê? Basicamente pela trajetória de Fernando Collor, né? Fernando Collor ganha as primeiras eleições em 89 com um partido fictício que ele cria um ano antes das eleições, o PRN, que depois some de cena, e também a recuperação parcial do PMDB a partir de 94. Né? O Ulisses teve, não sei, 6, 7, 8% dos votos em 89 como candidato do PMDB. Então, mas a última linha também, vote share of new parties. Partidos estreantes e suas candidaturas presidenciais. É interessante que partidos estreantes não têm força nenhuma nas eleições presidenciais do Brasil, né? Só tem uma exceção parcial, que é 2006, onde um partido estreante pega 7% dos votos. Alguém sabe o que é? 2006. É Luiz Helena e o pessoal. Então, é partido estreante. Porque Marina nunca teve partido estreante. Ela teve PV e PSB, não foram partidos estreantes. Essa próxima tabela aqui, deixa eu pegar água aqui. Essa próxima tabela mostra as coligações das eleições presidenciais. E a gente vê aqui novas evidências do duopólio emergente nesse período. As coligações presidenciais que tem o PSDB estão assinaladas em amarelo. Tudo é amarelo, mas aqui está em amarelo. Dá para ver que o PT está em azul, né? Então, essas coligações, de modo geral, se ampliam e você tem 2 partidos pretendentes à presidência da República após 94, né? Então, em 2014, essas coligações são enormes, né? Nem os candidatos podiam falar corretamente todos os partidos dentro de suas coligações.
Mas tem uma exceção aqui também. 2002 e 2006 a gente vê coalizões muito mais simplificadas, né? A gente vê apenas dois partidos, PSDB e PFL, o PSDB e PMDB. Em 2006 o PT, com a reeleição de Lula, é só 3 partidos, né? Mas isso foi um efeito temporário de uma determinação temporária do TSE, que se chamava verticalização, né? A verticalização impunha coligações congruentes entre as eleições presidenciais e as subnacionais. Então, vários partidos resolveram esse dilema ao se absterem das eleições presidenciais para manter sua flexibilidade nos estados da federação, né? Então, isso explica um pouco a nitidez das colisões em 2002 e 2006. Mas a partir de 2010 a gente volta a ter coligações muito amplas, né? E partidos têm coligações não prosperam. Duopólio. Essa aqui acho que é a melhor evidência do que a gente vê no Brasil. A gente vê, o Brasil é a única democracia na história moderna que eu conheço que apresenta um cenário de extrema fragmentação para o Congresso e um duopólio bipartidário ou bicolizacional para a presidência da República. Essa combinação de fatores a gente não vê em nenhuma outra democracia moderna. Uma coisa muito curiosa. Então, se a gente pega de 94 para cá, o PT e o PSDB somados só pegam entre 1/4 e 1/3 dos votos para a Câmara, juntos, né? Mas para a presidência da República, pegando só o primeiro turno das 6 eleições, a gente vê que eles conseguem entre 70% e 90% com relativa facilidade. Agora, em 2014, todos aqui sabem que isso quase não aconteceu, né? Porque a Aécio Neves só passou a Marina Silva nos últimos dias do primeiro turno. Isso teria quebrado esse duopólio. Inclusive, uma das mensagens principais da Marina era a necessidade de quebrar o duopólio para o bem da democracia, etc. Mas ela não conseguiu, o Laércio passou para o segundo turno e a gente repetiu o mesmo padrão das 5 eleições anteriores. Então, eu vou mudar bruscamente de assunto agora, para o tema de ideologia. E agora acho que é um pouco mais difícil de ler. Junto com meu colega César Zucco, a gente vem realizando pesquisas no Congresso desde 90, em que a gente pede para cada deputado senador para se localizar numa escala de esquerda-direita, onde 1 é esquerda, 10 é direita, e eles também localizam os demais partidos. Então a gente tem um indicador da ideologia reputacional dos partidos. A gente não permite que os deputados localizem seu próprio partido, porque eles mentem, eles exageram. Eles sempre dizem que o partido deles é mais à esquerda do que todo mundo diria. Então tem essa distorção. Para eliminar essa distorção, a gente só deixa que eles localizem os outros partidos. Então, o que isso aqui representa é a reputação entre os colegas, entre os pares da classe política, sobre todos os partidos, né? Então, tem esquerda, direita, e para cada partido, é difícil de ver nesse quadro, mas são 7 observações. Para cada linha, primeira de cima é de 90, depois 93, 97, 2001, para baixo, e a última de baixo é 2013, que foi a última observação. Então, 7 observações para cada um. E, em certos casos, a gente coloca uma linha vermelha para mostrar a trajetória ideológica, a mudança ideológica de cada partido, né? O partido mais estável, mais consistente ao longo do tempo dos grandes partidos é o PFL. O PFL serve como mais ou menos uma âncora para medir a ideologia do sistema. Ele permanece estável e a maioria dos outros partidos migram em direção a ele, ou seja, partidos de esquerda para o centro, né? Então, as maiores linhas, as mais longas, o PSDB, ele começa com uma reputação de centro-esquerda na própria Constituinte, e eu acho que foi bem fundamentada, segundo as votações do PSDB na Constituinte, era um partido de centro-esquerda naquele tempo. Mas depois de assumir o governo em 94, a reputação dele migra para a direita.
E a mesma coisa acontece com o PT quando entra para o governo federal em 2002. Ou seja, uma lição dessa tabela é que assumir a responsabilidade do governo federal muda a reputação ideológica de um partido político para o centro, né? Porque quando você está no poder, você tem que dizer não, né? Então você tem que recusar demandas, você vai alienando as bases do partido, como todos os partidos social-democratas da Europa descobriram no século XX, o PT também descobriu no século XXI. Né? Mas a mais longa é o PPS. O PPS nasce aqui, na série temporal, ele é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, da linha de Moscou, sempre na mão da mesma pessoa, Roberto Freire, de 90 até 2000, até o presente, né? E é o partido que mais mudou, que hoje ele é considerado um partido de centro ou centro-direita que faz oposição a uma coalizão de esquerda que está no poder, né? E também as linhas mostram o intervalo de confiança, né? Esse aqui mostra o consenso entre os demais deputados. Então a gente vê que uma linha como o PSB, por exemplo, a linha é grande porque as pessoas não estavam com muita certeza sobre onde eles deveriam localizar o PSB de Kassab, né? Mas a linha para o PSTU é pequena, né? Todo mundo sabe que o PSTU é de extrema esquerda e o intervalo de confiança é muito grande. Então, grande lição aqui, uma migração leve para o centro e uma consolidação, mais ou menos, uma âncora mais centrista para o sistema partidário. E na próxima, a gente pega os dois partidos que detêm esse duopólio presidencial, PT e PSDB, e suas reputações ao longo do tempo. A linha pontilhada no meio é o legislador mediano, né? O legislador mediano, típico do Congresso. Ao longo do tempo, esse legislador mediano do Congresso ele vai um pouco para a esquerda, porque o sistema incorpora mais a esquerda ao longo do tempo. Pouca gente lembra que na Constituinte o PT nem era o maior partido de esquerda no Brasil. O PDT de Brasília tem o dobro das cadeiras. Só a partir de 94 que o PT vira hegemônico na esquerda brasileira, né? E hoje o PT e o PSDB são equidistantes do legislador mediano, apresentando um sistema bastante equilibrado, pensando em que esses dois partidos são os pretendentes presidenciais. Os presidenciais. Mas vamos falar de cidadãos, vamos falar de massas. Uma coisa que não conforma a ideia de institucionalização no Brasil é a identificação partidária. A identificação partidária no Brasil, em termos comparados, é bastante frouxa, né? Nos últimos 20 anos, a gente viu mais ou menos um quadro de 50% dos brasileiros têm identificação com o partido, 50% não tem. Dos 50% que tem, a metade estão com um partido. Ou seja, o PT tem 25% mais ou menos, então é metade de todos os identifiers são petistas. Os outros 25% misturado e 50% que não tem simpatia por nenhum partido político, né? Mas, com a crise atual, nos últimos 6 meses, a gente vê um colapso da identificação com o Partido dos Trabalhadores. Então, essa coisa mais marcante da série temporal é o declínio do PT. Mas o declínio do PT afeta a outra linha, que é a identificação agregada. Quando não tem petistas, não tem identificação no Brasil. Porque os petistas são a maioria dos identificadores brasileiros, né? Então a gente está vendo uma desinstitucionalização, não consigo falar isso mais, deinstitutionalization da identificação partidária. Então essa é uma exceção a esses avanços que eu mencionei no início. E finalmente, uma outra dimensão aqui é penetração territorial, a organização municipal dos partidos. Aqui a gente vê avanços ao longo do tempo.
Esse aqui representa simplesmente a porcentagem dos municípios brasileiros onde os partidos têm organização formal, um diretório reconhecido pelo TRE do Estado, né? Então, em 82, no final da ditadura militar, só tinha um partido com 100% de penetração, que era PDS, a antiga Arena PDS, né? Seguido pelo MDB/PMDB, que tinha 90% de penetração, e os outros partidos muito fracos em 86, 90, etc. Mas ao longo do tempo, os partidos vão hasteando a bandeira nos municípios, se organizando, e o maior campeão nesse processo é normalmente o PT. O PT aqui, não sei se a linha é uma linha vermelha, que surpresa. E chega a 2012 com igual ao MDB em termos de organização territorial. Então, em termos de ter uma presença física nos municípios, a notícia é boa. Em termos de ter uma identificação, uma simpatia por parte dos eleitores, as notícias não são tão boas para os partidos brasileiros. Então, não quero cansar vocês com indicadores. Assim, eu podia falar a noite inteira sobre indicadores. Eu vou partir para o argumento causal do nosso trabalho aqui. O que explica essa institucionalização desigual do sistema partidário brasileiro? Nós apontamos para 3 fatores nos últimos 20 anos. Primeiro fator, estabilização econômica após 94. Agora, ouvir a palavra estabilização econômica em 2015 para um brasileiro soa um pouco esquisito, né? Mas a gente está falando de estabilização após uma crise hiperinflacionária que desenrolou em 86, final de 86, e foi até começo de 94, mais ou menos. Então, 7 anos perdidos, 8 anos perdidos, com inflação acima de 2.000% ao ano. Esse tipo de ambiente econômico não é propício para a consolidação de nenhum sistema partidário. Normalmente, esse ambiente atrai populistas, aventureiros, salvadores da pátria, etc. E foi o caso das eleições de 89 e de 94 até, com a eleição de Collor, muitos candidatos antissistêmicos, né? Os dois candidatos que foram para o segundo turno em 89 foram justamente os 2 candidatos que mais se esforçaram contra o governo Sarney. Foram Fernando Collor e Lula superando o Brizola só na última semana da eleição. O Brizola também forte em natureza populista, né? Mas o fim da inflação, a volta de crescimento moderado, né? Nos últimos 20 anos um crescimento de 2,5%, 3%, né? É visto como muito positivo. Só que a gente tem que lembrar que entre 1930 e 1980 o crescimento anual médio no Brasil é de 7%. Então, hoje o que é considerado ajudaram a estabilizar o sistema partidário, mas esses períodos de good government foram de natureza diferente. Com Fernando Henrique foi medidas anti-inflacionárias acabando com esse caos e instituindo uma moeda que o Brasil tem até hoje, né? E com Lula, de outra natureza, completamente de outra natureza, redução de pobreza e melhora da índice de Gini, né? Foram 2 experiências que os eleitores claramente gostaram, né? Agora, em 2014, 2015, o quadro é diferente. A gente está falando de uma experiência relativa. Comparado com o período entre 80 e 93, o Brasil entre 94 e 2012 e 2013 foi outro mundo, né? Então, o primeiro argumento é esse, argumento econômico, né? Segundo argumento é que várias mudanças institucionais ou legais foram propícios para essa consolidação do quadro partidário, né? Primeiro, o papel dos partidos na Constituição e também no regimento interno da Câmara. Essa é uma tese central da ciência política brasileira, que a organização dos partidos no plenário ajuda a consolidar os partidos nacionalmente, porque
os líderes, o colégio de líderes e o controle de agenda que eles têm impõem uma certa disciplina, pelo menos ao núcleo parlamentar do partido. Se não aplicar às outras dimensões, tudo bem, mas no Congresso eles são mais disciplinados do que a gente imaginava na Constituinte, por exemplo, né? A lei dos partidos políticos, que data de 95, também é um tipo de oligarquização do sistema partidário, porque ele cria um sistema de financiamento partidário, fundo partidário, ele cria uma série de regras que governam a rádio e TV, que preservam os direitos dos partidos já existentes, né? Então, ele favorece os partidos existentes e cria dificuldades para partidos estreantes, né? Um partido, para entrar no sistema e ganhar tempo de TV, se não tem representação parlamentar, o bônus é muito pequeno, né? Outro fator aqui institucional, acho que pouca gente pensa muito nisso aqui no Brasil, mas foi o advento, o início das eleições casadas após 94. Né? Na democracia anterior no Brasil, democracia de 46, as eleições não estavam casadas. Pleito presidencial a cada 5 anos, a Câmara de cada 4 anos, então as eleições só coincidiam de 20 em 20 anos. E na verdade só aconteceu uma vez, que foi a eleição de 50, quando Getúlio voltou à presidência. Foi a única eleição casada daquele período, né? E isso foi repetido na Constituinte de 88, mas a partir de 94 elas chegam a ser casadas pela redução do mandato presidencial para 4 anos, né? Para nós, esse foi um fator muito importante para consolidar os partidos e incentivar coordenação pré-eleitoral dos partidos e coordenação vertical entre as várias eleições subnacionais, municipais, estaduais e federais, né? Então, acabar com as eleições casadas, eu vou dar uma opinião pessoal, foi a segunda pior ideia que vi esse ano na reforma política. A pior ideia foi a distritão, a gente pode falar disso, mas as duas coisas, a distritão caiu, né? Mas ter eleições não casadas implicaria que você teria um lame duck president, né? um pato manco, como dizem os americanos, ou um congresso sem muita legitimidade, que tem que lidar com um presidente que tem um mandato novo, né? Foi o plano Collor, por exemplo. Congresso cansado no 4º ano, lidando com um presidente que tinha um mandato novo das eleições presidenciais de 89. Em 90 havia muito conflito porque não havia coordenação entre as duas eleições. Também, outra mudança institucional, o fim do candidato nato. Talvez muitos de vocês nem lembram que era candidato nato, mas era uma regra que garantia a nomeação de um candidato proporcional. Se ele fosse eleito, ele tinha direito de se candidatar pelo mesmo cargo na eleição seguinte, independentemente de suas ações. Ou seja, ele podia ir contra a direção do partido, violar toda a disciplina, fidelidade, etc., mas ele tinha direito a ser reconduzido na próxima eleição, né? Isso foi um incentivo à indisciplina partidária. O TSE acabou com isso em 2002 e hoje tem novas regras de fidelidade partidária que estão sendo impostas mais ou menos pela justiça e não pela classe política. A gente tem que lembrar que grandes avanços vieram dos juízes e não dos políticos. E terceiro e último fator aqui foi o duopólio. O duopólio a nível presidencial deu assim 2 âncoras à competição nessas eleições casadas, preservando uma certa estabilidade no sistema partidário. Não, a gente não pode explicar isso só com duopólio. A gente tem que explicar as origens do duopólio, né? Então a grande pergunta, quando as pessoas veem essa fragmentação, esse caos que tem nas eleições proporcionais no Brasil, e eles veem ao mesmo tempo o PT e o PSDB voltando para o segundo turno cada 4 anos, os estrangeiros sempre fazem essa pergunta: de onde vem essa bi-hegemonia dos dois partidos? Qual é a origem desse duopólio? Eu acho que tem a ver com 2 conjunturas muito críticas.
A eleição de 89 e a eleição de 94. Né? A eleição de 89 projetou o Lula e o PT como forças nacionais. Isso só quase não aconteceu, porque ao longo do ano o segundo colocado era Leonel Brizola. E ele ia para o segundo turno com Fernando Collor, e nas últimas 72 horas, mais ou menos, o Lula passa o Brizola, e quando os votos são contados, o Lula sai para o segundo turno para a surpresa de muitos. E a diferença, acho que foi 400 mil votos a nível nacional, muito pequeno, menos de metade de 1%. Mas o Lula vai para o segundo turno e ele conquista, se não me engano, 47% dos votos no segundo turno. Um desempenho muito acima do esperado, e ele se consolida como, digamos, o shadow president, né? O líder natural da oposição. E isso foi uma opção muito boa para ele, porque o Collor caiu em 2 anos e meio. Né? Então isso projetou o PT como partido de oposição natural. E o PT é muito bom de oposição. Né? É um excelente partido de oposição, era dor de cabeça de vários presidentes. Agora, a oposição que tem a rua, como foi o caso do PT nos anos 90, a oposição era forte. Né? Então, essa eleição de 89 projetou o PT na pessoa de Lula como força nacional. Em 94 foram outras circunstâncias que projetaram o PSDB. Né? Teve um certo juiz Florano que chegou à presidência e ele nomeou Fernando Henrique como primeiro-ministro das Relações Exteriores. Aí, logo depois de cair 3 ministros da Fazenda, ele chamou o Fernando Henrique para ser o 4º, se não me engano. Isso foi em maio de 93. E com o Plano Real, que na verdade não foi obra nem do Itamar, nem de Fernando Henrique, mas de um time de economistas muito isolados no governo, mas protegidos por Fernando Henrique, a partir de 94, isso projeta Fernando Henrique como candidato natural à presidência. O Itamar nem era do PSDB, e o PSDB não tinha uma força muito expressiva no governo de Itamar, que era um governo pluripartidário, tinha até do PT, até a direita, etc., nesse gabinete de Itamar, mas projetou Fernando Henrique e estabeleceu o PSDB, e eu diria PSDB paulista, como uma força nacional. Então essas duas eleições são tipo founding elections, né, do sistema partidário brasileiro, e a partir daí nós temos 2 pretendentes, um duopólio que persiste até hoje. E eles são 2 dos partidos mais programáticos do sistema. A gente pode dizer que os partidos brasileiros não são muito programáticos, mas o PT sempre foi e o PSDB sempre foi. Quem observou a eleição no ano passado, os debates entre Aécio e Dilma, né, você vê que cada um deles falava do passado e se ligava a fantasmas do passado. Né? A Dilma falava do governo Lula e o Aécio falava do governo Fernando Henrique. Né? Então, se você era um pobre estrangeiro como eu, assistindo esses debates na TV, você imaginava que esses 2 nomes estavam na cédula, Lula e Fernando Henrique, mas não estavam. Era Dilma e Aécio, né? Mas uma eleição muito retrospectiva, né? Assim, 2 legados, um legado contra outro legado, um legado anti-inflacionário contra um legado de distribuição econômica. Né? Então, essas 2 experiências de good government, por bem ou por mal, marcaram essa democracia brasileira por um bom tempo. E com esses 3 fatores, e suponho que há mais que vocês vão me sugerir, eu vou encerrar a parte formal da palestra e a gente pode partir para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada. Já continuam abertas as inscrições. Quem quiser fazer pergunta, Marta, eu já vou passar a palavra para ela. Eu vou me inscrever aqui também. Quem quiser, por favor, só sinalizar. Obrigada, Timothy. Eu tenho umas perguntas que vou tentar fazer rapidamente para dar oportunidade para as outras pessoas. Uma primeira coisa, assim, eu queria ouvir sua opinião a respeito de uma questão que me parece curiosa, ou seja, a gente tem vivido, acho que principalmente a partir do processo eleitoral do ano passado, mas desde então, o que algumas pessoas têm chamando de terceiro turno da eleição, parece que ainda não acabou, uma espécie de
uma expressão maior de uma certa agenda da direita, como a gente não conhecia, pelo menos de uma maneira tão explícita e tão organizada, enfim. E isso ocorre, curiosamente, no momento em que aquele partido, que era o partido de direita, que era o partido mais estabilizado na direita, que é o DEM, está em decadência, está em franca decadência. Então, que tipo de implicação isso tem? Ou seja, aquela força da direita, e de fato, nas pesquisas que nós fizemos lá no Congresso, isso era algo que a gente observava, né? Uma grande coesão dos deputados do DEM, uma coesão mais à direita. Eles eram tão coesos quanto os petistas, só que em polos opostos. Ou seja, então, nós estamos dizendo que você tem agora uma série de interesses, de grupos organizados que estão localizando uma certa agenda mais à direita, sem um partido forte, capaz de repente, canalizar isso ou dar alguma consequência para isso em termos institucionais. Eu acho que isso talvez seja alguma coisa para pensar. Uma outra questão é a seguinte, em relação aos fatores explicativos que você apontou, o primeiro e o terceiro, eles me parecem assim, bastante convincentes, mas eu tenho uma certa dúvida em relação aos fatores institucionais. Porque nós sabemos que no Brasil a gente tem um arranjo institucional muito complexo, tem muitos incentivos no sentido de mais disciplina, de mais institucionalização e, ao mesmo tempo, vários incentivos em sentido contrário. Tanto é que para a gente conseguir entender o resultado, a gente não pode pensar em traços específicos, mas a gente tem que pensar em termos de combinação. Me parece que esses traços institucionais que você destacou, eles me parecem aspectos menores do nosso sistema eleitoral. Por exemplo, o voto em lista aberta, a própria fórmula do sistema proporcional, eles me parecem que eles têm uma força muito maior no sentido da fragmentação do que esses traços que você citou teriam no sentido de frear a fragmentação e de conduzir para mais institucionalização. Isso seria uma segunda coisa. E a terceira e última tem a ver com a questão da penetração dos partidos no território, quando vocês consideram a questão dos órgãos como indicador. Eu tenho trabalhado mais com política municipal, né, e tenho acompanhado mais esse debate, e uma das questões que se coloca é que a gente deve ter um certo cuidado ao considerar a existência das comissões e dos diretórios como um indicador de presença efetiva desses partidos ou como um dos indicadores de nacionalização ou de institucionalização. Porque, não vou dizer grande maioria, mas numa boa parte dos casos, nós estamos falando de órgãos que são criados pouco tempo antes da eleição, que não tem uma existência efetiva, ou seja, ele não funciona no sentido de mobilização do eleitorado e no sentido de que a gente teria no Brasil até um corretor do partido, aquele cara que oferece os seus serviços para um partido para sair criando comissão onde o partido não tem presença. Então, eu acho que esse dado especificamente a gente teria que pensar nele com um pouco mais de cuidado. Eu queria fazer duas perguntas, ou duas considerações. Uma é quando você mencionou a questão do colégio de líderes. Para quem não estuda muito essa questão de a ciência política, a ideia de um colégio de líderes parece irrelevante. Agora, no entanto, ela é fundamental para a identificação não só dos programas, dos partidos, mas ela é fundamental também para oferecer racionalidade ao processo de escolha no interior da Câmara e do Senado. Por exemplo, é um colégio de líderes que é capaz de recusar votar um aumento salarial astronômico numa circunstância de crise econômica. Porque os deputados sozinhos, eles votam pelas categorias. Em outros termos, esse colégio de líderes, ele funcionou com o PSDB, com o PT, e não funciona mais. Hoje, a notícia que a gente tem no Congresso é que o colégio de líderes não consegue resolver nada. Obviamente, isso tem impacto, digamos, na disciplina partidária. A presidente Dilma não consegue a disciplina de ninguém e o colégio de líderes também não disciplina o Congresso. A minha pergunta é, isto foi uma erosão devido a quê? Por exemplo, o sistema de manutenção da disciplina do colégio de líderes baseado na corrupção ou pura e simplesmente uma inabilidade, como a mídia brasileira fala e muitos falam, da presidente atual em lidar
com interesses partidários. Ou seja, em que medida também o colégio de líderes, que passa a ter uma quantidade enorme de lideranças presentes, é capaz de tomar uma decisão sem que haja, digamos, a cenoura para levar alguém a votar determinada coisa. Quer dizer, hoje, o colégio de líderes é um elemento de estabilização ou de irracionalização do comportamento político dos parlamentares. A outra coisa que eu não sei se vocês estudaram, mas assim, na hora dos dados, na distribuição de identificação partidária, de votos, etc., é uma questão que normalmente também as pessoas tendem a desvalorizar, que é a questão federativa no Brasil ou a própria distribuição do eleitorado no território brasileiro. São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, Rio de Janeiro, tem uma quantidade, um percentual de eleitores que pode determinar e determina o resultado eleitoral. E é exatamente neste momento em que estes movimentos, a Marta estava lembrando aqui, esta ascensão de movimentos de direita ou com pautas de direita, que ocorre, por exemplo, em São Paulo hoje, isso é patente, nas passeadas, etc. Não é todo mundo de direita, mas você tem lá gente de direita. Agora, o que é estranho é este movimento vamos dizer assim, a votação maciça no candidato Aécio Neves de São Paulo e a derrota dele em Minas Gerais. Não há um outro elemento, além do ideológico, funcionando aí, que tem a ver com características federativas ou movimentos dentro dos próprios estados ou regiões brasileiras que influenciam, são subterrâneos, às vezes não perceptíveis, que influenciam o resultado eleitoral. Estou dando dois exemplos, posso falar do Nordeste e entre outras coisas. Obrigado. Doutorado aqui na universidade, primeiramente, congratulations, gostei muito. E a palestra vem casar com o meu objeto de pesquisa já há muitos anos. Eu andei pesquisando na Alemanha e no Brasil, também pelo eleitoral, e das perguntas anteriores da que eu vou fazer, eu acho que tem um elemento comum aqui, que é o seguinte, é uma aparente, entre aspas, esquizofrenia do nosso sistema. Eu tinha muita dificuldade em explicar lá para os alemães, que eles imaginavam que o presidencialismo de coalizão fosse uma forma perfeita do caos. Como é que um sistema pode se estabilizar com esse grau de fragmentação, etc. E justamente esses estudos mais longitudinais, eles vão a fundo e apontam justamente variáveis que explicam, vamos dizer, um movimento homeostático, vamos dizer assim, do sistema, que equilibra o sistema. E, concretamente, a minha pergunta é com relação ao personal vote e party vote, com os dois conceitos do Carey e Sugar, que, obviamente, o nosso sistema ele incentiva muito o voto pessoal. As características descritivas dos candidatos, etc., são extremamente incentivadas pelo nosso sistema, regras eleitorais, etc. Por outro lado, um candidato sozinho, sem coligação, sem o party vote, ele dificilmente consegue se eleger. Tanto é que dos 503 deputados, apenas 37 foram eleitos com votos próprios. Bom, a pergunta é a seguinte: como é que esses dois fatores, quer dizer, um movimento centrífugo e um centrífugo, ele pode como que se estabilizar no sistema brasileiro? Como é que, se você faz as pesquisas todas eleitorais que perguntam ao eleitorado em quem o sujeito em que ele votou, é mínimo. Agora, qual é o partido do sujeito? Eu acho que chega a zero. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que a questão partidária é extremamente importante para estabilizar o sistema. Mas como é que você, então, concilia isso com a questão do voto pessoal? São 6 perguntas por 3 pessoas. Não sei se você tem representação proporcional, Marta, mas eu vou começar com você. Eu volto pelo passado. Agora, uma pergunta é como caracterizar os movimentos de rua, os novos, digamos, movimentos sociais, se
na verdade, merecem o nome de movimentos. Não sei se merecem o nome. São mobilizações, não sei se são movimentos. Mas você notou que tem uma vertente que é aparentemente de uma direita clássica muito forte, uma direita neoliberal muito forte, ou até de extrema direita, golpista, não sei, mas tem várias vertentes misturadas aí. Mas a gente vê uma presença forte desses grupos de direita na rua e para o delírio dos jornalistas. Né? Os jornalistas dão muito mais espaço para essas pessoas do que eles teriam como força dentro das multidões, com certeza. Eu diria que a possibilidade desses grupos prosperarem é quase nula no Brasil. Se a gente pega os dados sobre as preferências dos brasileiros quanto ao tamanho do Estado, quanto ao papel do Estado, é uma sociedade estatista, é uma sociedade que acredita muito na presença do Estado na vida econômica, na política social, no ownership das empresas, né, o que deveria ser privatizado ou em mãos públicas, etc. A gente compara isso com outros países, a cultura não vai ser muito receptiva para uma mensagem tão ideológica. Então, você mencionou o PFL, o DEM. O PFL não era tão ideológica como a esquerda pensava, era mais uma máquina nordestina tradicional, então menos ideologia e mais organização. E esses novos grupos têm mais ideologia e menos organização. Então, acho que esses dois efeitos provavelmente vão se cancelar mutuamente à direita nesses próximos anos. A gente vê várias tentativas ao longo da democracia brasileira de fundar um partido político de natureza ideologicamente de direita e classicamente pura, né? O Partido Liberal, vocês talvez nem lembram das origens, mas foi um partido que foi fundado em 85 com inspiração em Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e foi fundado por um deputado no Rio chamado Álvaro Vale, que foi um cientista político também, e por um empresário de São Paulo chamado Guilherme Afife Domingos, né? Que até hoje, ao meu ver, ele fez a campanha mais liberal de todos os candidatos de presidente de 89 até hoje. Foi a campanha de 89 de Afife. Vai no YouTube, põe no YouTube, podem ver os discursos de Afife em 89. Né? Mas com 2 ciclos eleitorais, o PL virou um partido de aluguel, como todos os demais, perdeu o cerne ideológico do partido que o Álvaro Vale e o Afife tinham, né? Eu não vejo esse tipo de partido prosperando no Brasil. Tem 2 tentativas atuais, tem o chamado Partido Novo, né? E uma outra tentativa de recriar a sigla PL, que parece que vai surgir também. Duvido que em 5 anos a gente vai falar do Partido Novo ou PL, eles vão ter números do TSE e não vão ter expressão nenhuma. Eu acho que a cultura não é receptiva para isso, né? Você mencionou dúvidas sobre fatores institucionais, né? A gente não pode misturar 2 conceitos. A gente tem a fragmentação e a indisciplina. São 2 coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas ligam as 2 coisas ao sistema brasileiro de lista aberta, mas a lista aberta não explica a fragmentação, não tem nada a ver com a fragmentação. A fragmentação é explicada pelos fatores que você mencionou, que é magnitude de distrito, alocação de cadeiras para cada estado. Quando você tem acho que a magnitude média no Brasil é 18, 19 por estado, né? Se você pega São Paulo com 70, Minas tem 53, e assim vai, né? E o piso é 8, né? Todo mundo fala que São Paulo é punido porque deveria ter 120 deputados e só tem 70. Mas a desigualdade não está no teto, a desigualdade está no piso.
porque você tem vários estados pequenos e pobres e tem muito mais desigualdade entre Amapá e Rio Grande do Norte do que tem entre São Paulo e o estado típico da federação. Então, o piso que pune muitos estados pequenos e pobres. Então, isso explica a fragmentação, alta magnitude e a falta de uma cláusula de barreira, é a ausência de um fator que a gente não mencionou. A indisciplina, eu concordo completamente que é estimulado pela representação proporcional de lista aberta, porque o candidato, ele se acha dono do seu mandato, né? A gente até pergunta isso nas pesquisas. Você acha que se você elegeu pela ajuda do seu partido ou por recursos próprios, é consistente. 80% dos deputados acham que eles conquistaram um mandato com o suor deles. Então, se você acha que você que conquistou esse emprego, você não vai tomar ordens do chefe, né? Então, isso leva a uma certa indisciplina natural. Essa indisciplina natural tem outros mecanismos que tentam sufocar essa indisciplina. Por exemplo, o colégio de líderes no Congresso. Então, eu acho que você disse que essas mudanças institucionais não são muito importantes. Eu concordo que cada um deles tem uma importância pequena. Mas a gente vê que, em seu conjunto, esses fatores explicam uma certa parte da institucionalização, e eu repetiria que grande parte dessas ideias vieram do judiciário. A verticalização é um bom exemplo. Foi vista como uma camisa de força pelos partidos, e eles foram até o ponto de adotar uma emenda constitucional acabando com a verticalização. Então, foi imposto pelos juízes, foi derrubado pelos partidos. Cláusula de barreira foi adotada em 95, foi postergada 2 vezes, entrou em 2006, os pequenos partidos foram para o Supremo acabou, mas acabou porque em outros países que têm cláusula de barreira é feito na Constituição, não é feito na lei ordinária. Então, na Alemanha tem cláusula de barreira, mas faz parte da lei básica da Alemanha, etc. Mas eu acredito que se a gente pega o padrão e o conjunto de mini-reformas, eles são mais positivos do que a gente podia imaginar. Agora, não tenho dúvidas do que a classe política resiste a todas essas ideias. Bom, eu concordo com você. Acho que a presença do partido no município não é o melhor indicador de nacionalização dos partidos. O melhor indicador de nacionalização dos partidos é o desempenho eleitoral, né? E a gente vê que mesmo que nas eleições presidenciais 2 partidos são muito nacionalizados, nas municipais o padrão é muito distinto, muito regionalizado ainda. Mas a gente pega um indicador muito simples, pode ser um indicador babaca, mas eu diria que presença é melhor do que ausência. Então, perguntas sobre colégio de líderes. Eu acho que a tese uma tese central da ciência política brasileira, da escola da USP, de Arcelino Figueiredo, Fernando Limonge, desenvolveram essa tese que a centralização dos trabalhos legislativos fortaleceu os partidos políticos. Mas o efeito é muito indireto, concordo com você. O efeito aumenta o valor da legenda em Brasília, ou seja, aumenta o poder de barganha que os partidos têm com o presidente, poder de veto, eu diria poder de chantagem, acho a melhor palavra. Poder de chantagem que os partidos têm, porque com o tempo o deputado aprende que ser relator, ou ser presidente de uma comissão, ou ser líder ou vice-líder da bancada, ou chegar no colégio de líderes, aumenta seu poder de barganha. E com isso ele tem um incentivo, quer dizer, nem sempre funciona, mas existe algum incentivo para investir um pouco mais na legenda do que era o caso antes de 89. Esse regimento interno é uma datação à Constituição que foi adotada em janeiro de 89. Então, é um pouco antes dos efeitos que a gente discute no trabalho aqui. Mas, sua pergunta e também do professor Orlando, vocês mencionaram traços constantes do sistema. O voto pessoal é uma constante. A representação proporcional de lista aberta é uma constante.
o colégio de líderes é uma constante no período que a gente está examinando, mas a gente não pode explicar mudanças como constantes. Então, a gente procura um trabalho privilegiar o que mudou no quadro institucional e minimizar um pouco o que ficou mais consistente ao longo do período. Mas, dito isso, eu concordo com você que o sistema, a nível eleitoral, é muito mais antipartidário do que outros sistemas possíveis. Não pelo personal votes, tanto pelo personal vote, pelo vote pooling, ou seja, não sei nem falar isso em português, mas somando os votos da coligação, você ganha uma cadeira. Esse é o vote pooling, né? Então, muitos deputados se elegem com os votos dos outros. Todo mundo sabe desses efeito Tiririca e efeito Enéas. Enéas teve 3 milhões de votos para deputado, alguma coisa assim, e elegeu alguém com 600 votos. 600 votos, né? Um bom casamento tem 600 convidados, você chega no Congresso com essa votação, né? Mas o vote pooling eu acho que é uma coisa muito antipartidária, mas a gente não pode explicar essas mudanças com coisas que permaneceram constantes. Afinal, teve um grande debate este ano sobre o sistema para as eleições proporcionais. O PMDB quis implantar o distritão, que eu acho que seria ainda mais antipartidário do que o sistema vigente, e graças a Deus foi abandonado no último momento. Depois de muitos protestos dos nossos colegas da Associação Brasileira de Ciência Política. São esclarecimentos, porque essa coisa que eu tiver comparado, e você não teve tempo aqui de lançar alguns dados comparados, mas eu me lembro que todas as vezes que se discutia a diminuição da identificação partidária, isso vinha atrelado com o argumento, mas ela cai no mundo todo. Sim. Em todas as democracias avançadas, as possibilidades de representação, inclusive com críticas ao monopólio, a caracterização do sistema partidário como algo que é cristalizado, enfim. Existe um certo argumento sobre vitalidade de nossos partidos que disputam, inclusive, espaço em que a identificação partidária teria. E eu queria mais uma atualização. Se o caso brasileiro ainda é absurdamente grave, ou se ele vem se manter apenas em termos comparados. A outra é que, num dos seus slides iniciais, você diz o seguinte: é uma institucionalização parcial e desigual, parcial desigual, e tem riscos de reversão. Eu gostaria que essa palavra, de alguma maneira, parece ameaçadora, fosse um pouco mais trabalhada com dados. Eu sou antropóloga e tenho bastante interesse nesse tema a partir dos estudos de antropologia da política, como a gente trata aqui no Brasil. E teve uma parte da sua fala que me interessou profundamente, que foi o terceiro ponto do teu argumento causal, que é a ideia do duopólio presidencial. Porque essa ideia, não descrita exatamente com esses termos, mas a ideia de um duopólio aparece muito nas etnografias sobre eleições presidenciais em pequenos municípios brasileiros ou em estudos de caso localizados, né? Então eu penso numa autora brasileira que é bastante conhecida na área de antropologia, que é a Cristina Alencar Chaves. Ela fez um trabalho até aqui na região de Minas, em Buritis, e ela descreve uma coisa muito importante da maneira como ela começa a descrever a dinâmica das eleições, a adesão ao voto, etc. Todo esse processo de conquista, né, de votos entre dois candidatos que há 20 e 30 anos se revezavam no poder. E essa é uma história conhecidíssima, assim. Eu também tive a oportunidade de participar de eleições, né, durante o meu trabalho de campo, numa pequena cidade do interior do Pará. E em 2008, né, as eleições municipais de 2008. E, bom, embora eu saiba perfeitamente que não dá para fazer uma correlação direta, né, entre as eleições presidenciais e as eleições municipais, esse também era um assunto muito recorrente lá, né? As pessoas dizendo que havia duas pessoas que se revezavam. E quando elas iam apontar as motivações disso,
elas falavam de alguns valores, e é por isso que eu acho que esse argumento que extrapola um pouco questões ideológicas possa fazer algum sentido para dialogar mesmo, né? E esse valor era relacionado a um perfil administrativo poderoso, quer dizer, aquele cara que lidava com questões administrativas muito bem, que é um pouco o legado do FHC, me lembrou muito o legado do FHC, e um outro que era o boa pessoa, que era um cara que tinha os contatos e produzia relações, né, a partir das necessidades. Ele operava uma boa relação com o município inteiro, né, com as necessidades dos mais pobres ou dos mais vulneráveis. E assim, obviamente esses autores não estão dizendo que essa é a razão pela qual existe o duopólio, eles não estão fechando nisso, mas eles estão interessados em fazer essas correlações. Então eu só queria que você comentasse um pouco mais para mim, que fiquei muito curiosa de entender, quer dizer, de onde surge esse argumento do duopólio, qual é a importância que ele tem para as pesquisas que vocês estão fazendo aí com esses métodos, né? Eu acho importante levar em consideração a dimensão histórica, né? Porque é mencionado que a identificação partidária está caindo no mundo inteiro. Então esse é um argumento comparativo, em termos de comparar países ao mesmo tempo no espaço, né? Se a gente compara no espaço, a gente pega dados de vários países, a gente vê que realmente a identificação partidária não ultrapassa os 50%, nem nas sociedades mais partidarizadas do mundo, né? Todo ano você tem a pesquisa do Latino Barômetro, que saiu na semana passada. Todo ano a revista The Economist pega os dados e fala assim, é um desastre na América Latina porque só 20% tem confiança nos partidos e só 10% tem confiança no Congresso, essas coisas todas, né? É um alarmismo que a gente tem que relativizar, porque o teto de confiança no Congresso não é 100%, não é 50%. Em termos comparados, não deve passar de 30% nas democracias modernas. Ou seja, a rejeição às instituições nacionais é comum na democracia atual. Então, quando a gente vê que apenas 20% dos brasileiros aprovam os partidos, uma coisa assim, isso é média para a região e é um pouco abaixo da média mundial nas democracias. Não é nada especial em si mesmo, né? E a aprovação ao Congresso. Sabe qual é a aprovação ao Congresso em Washington? Fica em torno de 9% hoje. 9%. Então acho que é um pouquinho mais alto aqui do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o Congresso é visto como um lugar de parálise política total, né? Um gridlock total. A gente tem que relativizar no espaço, mas a gente também tem que relativizar no tempo. Falar de institucionalização dos partidos no século XXI é muito diferente do falar do mesmo processo no início do século XX, né? As condições estruturais são muito mais negativas para a vida partidária do que eram 100 anos atrás, principalmente pela mudança na estrutura econômica, né? O declínio dos sindicatos, a fragmentação dos lugares de trabalho. Tem várias maneiras em que as pessoas não conseguem se organizar em grandes organizações, né? Eles usam internet, mas é uma coisa diferente, né? Acho que a solução para a crise brasileira, se vocês querem um segredo, é desligar a internet, né? Desligar a internet durante o ano e, bom, tudo se resolve aqui no Brasil. Mas também o papel da mídia. O papel da mídia, a gente tem que reconhecer, os partidos não são perfeitos, mas existe uma hostilidade eterna contra os partidos por parte da mídia. A gente não tem notícia positiva sobre o Congresso Nacional, sobre trabalhos legislativos, sobre a feitura de legislação, sobre a organização partidária, né? Nada de positivo. Então, as condições estruturais para um partido prosperar hoje são muito frouxas, né? A gente tem que levar em consideração, quando a gente vê a trajetória do PT de 80 até uns anos atrás, o crescimento do partido em um mundo antipartidário ainda mais impressionante, né? Quando a gente compara isso com outros países. Então, a gente tem que relativizar no espaço e no tempo. Sua pergunta é sobre o duopólio, né? Interessante porque no trabalho a gente encontra uma dimensão cultural do duopólio também.
Por quê? Porque o PT e o PSDB, eles juntos podem ter uns 30% da identificação partidária, mas quase a totalidade dos eleitores tem alguma opinião sobre um ou outro dos partidos, e muita gente tem opinião sobre os dois. Então, a gente tem a pergunta típica: existe algum partido político que representa a maneira que o senhor pensa? Não? Ou tem outro partido que você gosta? Né? Gostar de partido é uma coisa um pouquinho, um indicador um pouco mais incerta, né? Mas a gente tem essa ideia de afetividade, né, ao partido. As pessoas gostam ou não gostam do PT, né? Não tem muita neutralidade com relação ao PT, tem pouca. E o PSDB é menos, mas a maioria dos cidadãos ainda tem opinião sobre o PSDB. Por quê? Porque são muito familiarizados com esses partidos pelas eleições presidenciais. Afinal, o brasileiro acredita, e com razão, que o presidente da República manda e tem muito influência sobre a agenda nacional. É um país muito presidencializado, né? Então, se você tem 6 eleições consecutivas em que os dois candidatos vêm dos mesmos dois partidos, ao longo do tempo você desenvolve uma relação afetiva ou negativa com os partidos. Então, a gente no trabalho pega gostar de PT e subtrai gostar de PSDB e cria um indicador de afetividade dos eleitores. A gente vê que esse indicador explica grande parte do voto, né? Não exatamente a coisa de gostar pessoalmente de um prefeito, como você mencionou, né? Na antropologia municipal, a antropolítica municipal, a gente pode verificar essas coisas. Tem gente que gostava muito do Lula e não votava no PT. Isso é uma coisa bastante óbvia nas eleições de 2006. Em 2006, o PT não cresceu em relação a 2002. Diminuiu um pouquinho, mas ele aumentou em 5 ou 6 votos, 5 ou 6 vezes os seus votos no Nordeste. Ou seja, existe um desligamento entre o voto partidário no PT e o voto pessoal no Lula. O Lula consegue essa transferência carismática de crises, mas a coisa não mata ele, né? Esse é o caso do Ronald Reagan, por exemplo, que teve várias crises e escândalos na sua gestão. As pessoas até não aprovaram o governo dele, mas gostaram do Reagan, né? Então a aprovação pessoal ao Reagan é muito mais alta do que a aprovação ao governo. E a gente viu no período Lula, foi a mesma coisa. A aprovação ao presidente acima do governo e o governo muito acima do PT, né? Agora, Dilma não tem essa margem de Teflon, ela não tem nada de margem, né? Então ela está meio perdida nessa crise. Desculpa, obrigado por me lembrar. A ameaça de repressão. Mencionei 3 fatores, só tem uma que é muito importante em termos de possibilidade de reversão, e a primeira, né? A primeira, se a gente argumenta, se a gente defende a tese de que a estabilização econômica melhorou as condições para a institucionalização partidária, a gente tem que admitir que uma deterioração econômica teria o efeito contrário. E é bem possível que a gente está começando a ver isso em 2 coisas. Caída da identificação partidária do PT, a gente já verifica isso. Criação de novos partidos, né? A gente está vendo também. E, bom, na última semana foram registrados 2 ou 3 partidos novos. Então, crescente fragmentação, porque as legendas antigas estão sendo rejeitadas. Agora, a rede de sustentabilidade, o Partido Novo e tem mais um terceiro, né? O Partido Liberal está procurando se recriar. Mas o PSOL é interessante. O PSOL entra como novo partido, ele é criado informalmente no final de 2003, começo de 2004, quando o PT aprova a reforma da Previdência, reforma da Previdência Social. 3 deputados votam contra, né? A Heloísa Helena era senadora e 3 deputados, todos os 4 expulsos, né? Se estou lembrando bem, no início de 2004, e logo criam o PSOL. Em 2006, Heloísa é candidata,
chega a 6,9% dos votos, mas depois elas acabam como vereadora em Maceió. Não é uma trajetória muito positiva. Tem aquele Randolph, né, senador, ele continua no partido, ele saiu agora, né? E o Molon, não, Molon do PT que foi para a rede, Chico Alencar também, e a própria Luísa, não é? A própria Luísa Helena, eu fiquei bastante surpreso, né, com essa ideia de ela ficar do lado da Marina, já que 6 meses atrás, 9 meses atrás, a Marina estava no palco do Aécio Neves contra Dilma, né? Mas realmente pode ser a começo de uma reversão desse fator.